Temos aqui uma estela que na parte superior tem uma rosácea, que é um dos motivos interessantes que existe habitualmente nas estelas funerárias. E, aliás, sabemos imediatamente que se trata de uma estela funerária na medida em que tem DMS, que significa Dies Manibus Sacrum, consagrado aos deuses manos, que eram os deuses que acompanhavam a alma para o além. Esta estela sofreu alguns tratos de Pelé, porque está partida a meio, e, portanto, vamos tentar descobrir qual é o nome que lá está escrito. Portanto, temos um P, um A, depois um T, um exato, é paterne, né, que é a forma de dizer oralmente, não de uma forma literária, mas porque devia estar escrito está escrito paterne. E em seguida vem o nome do pai, Celsi. E curiosamente, não tem mais informação nenhuma acerca da senhora, a não ser a idade com que ela morreu. Ela morreu, está escrito AN, depois um X, um L e um V. 45 anos. Outro aspecto curioso nesta inscrição é a forma como a pessoa se identifica. Identifica-se apenas com um nome, acompanhado do nome do pai. Portanto, ela era a paterna, se calhar a filha querida do pai, e por isso mesmo o pai lhe deu o nome de paterna. És a minha filha querida. E o pai chama-se Celso, o elevado, o grande, seria eventualmente uma pessoa de alguma importância, embora na realidade nós não saibamos mais nada desta senhora, a não ser que viveu eventualmente no século III ou IV da nossa era, tem apenas esta identificação e morreu com esta idade. O que é curioso verificar é que não há aqui nenhuma data. Os romanos não se interessavam com estes aspectos de morreu em determinada altura. A pessoa parece que está ali, pelo menos para eles, dá-lhes a ideia de que a pessoa está ali com a idade de 45 anos. Esta é a idade para toda a eternidade. Na penumbra do fim de tarde, os tambores desfilam pelas ruas a convocar o povo para a festa. Seguem-se os primeiros cavaleiros vestidos a caráter, em trote contido, rumo à Câmara Municipal. É o início da comemoração de Corpus Christi, Corpo de Deus, a festa da cidade de Penafiel. Vinda de bem longe, do século XVII, nunca foi esquecida, mesmo quando o dia santificado decaiu noutros lugares. Em frente da Câmara, perante as autoridades da terra, os diversos grupos representando profissões antigas apresentam-se com discursos nos quais criticam o poder instituído, mas sem esquecer de fazer também os seus pedidos e oferecer os seus préstimos. Tudo isto com dança e cantorias. A música é repetitiva, mas as letras podem transformar-se em dardos certeiros. Estes são os pedreiros. Numa zona de muita pedra tiveram sua importância. Orgulham-se do ofício, apesar da dureza do trabalho e do pagamento ser sempre muito curto. Às vezes nem para a bucha d'água desabafam. Desfilam e dançam para lembrar ao povo toda a sua história. Os picos são um utensílio de trabalho, mas também podiam ser uma ameaça se fosse o caso de corrigir uma injustiça. Outra cadência, outro baile.
O baile dos pretos não está relacionado com os ofícios, mas recorda o tráfico negreiro e a presença abundante de escravos africanos em Portugal. Esses escravos negros não serviram apenas na corte e nas casas nobres das principais cidades. Espalharam-se por todo o país e também chegaram a Penafiel. Devem ter tido uma importância especial aqui na zona para a sua presença ainda ser recordada. Atualmente, o baile dos pretos é uma alegoria dançado por gente de rosto pintado e corpo escondido por uma malha negra. Pretendem ser os descendentes dos antigos escravos, já na condição de alforreados, e que fazem questão de apresentar cumprimentos à Câmara. Dançam à volta de um mastro que entrançam com fitas coloridas perante a sua própria corte, um rei e uma rainha, uma cópia a negro da vida nos palácios onde serviram. Na manhã seguinte, depois da missa na Igreja Matriz, forma-se a procissão com destino ao Santuário da Senhora da Piedade. O cortejo integra figuras peculiares, como este cavaleiro resgatado ao passado, símbolo da luta do bem contra o mal. Lá mais para trás, o mal também desfila. Os antigos imaginavam-no como um ser fantástico, uma mistura de dragão e serpente, a bicha serpe. Mas o mal, embora poderoso, não vingou. As várias confrarias religiosas seguem também na procissão vestidas a rigor, segurando os estandartes que as identificam. No final da cerimónia rebentam os foguetes e soltam-se pombas brancas, símbolo da paz que todos desejam. Neste dia grande, que é a festa do Corpo de Deus, as ruas ficam quase desertas. A história de Penafiel é feita de uma rede complicada de episódios. Até ao século XVIII, a terra chamou-se Rifana do Sousa e foi por obra e graça de Dom José e do Marquês de Pombal que ganhou o nome atual. Visto do ar, o castro de Monte Mozinho parece um aeroporto destinado a naves intergalácticas, mas foi gente terrena que viveu aqui. Este emaranhado de formas, restos de muros, construções redondas, foi em tempos um castro importante. Era conhecido como Cidade Morta de Mozinho. Muitas pessoas que conhecem os romanos puros quando aqui chegam, custa-lhes a acreditar que isto tenha sido uma fundação já sob o domínio romano. Dizem, não pode ser. Esta fundação é castreja. E não é, pelo menos, os dados que a gente tem até agora. As muralhas são romanas, foram já feitas no tempo romano. Portanto, todo este castro que foi planificado, que é outra coisa muito interessante, há a ideia de que o castro terá ido aumentando à medida que as pessoas foram crescendo, a população foi crescendo. Não é verdade. É quase ao contrário. Os romanos, quando fundaram este castro, fundaram de uma só assentada, com mais de 20 hectares, com uma muralha que tem 2 km de extensão, e puseram aqui os povos todos de várias aldeias à volta. Pensamos nós. Resultado, era gente demais para viver concentrada num sítio, achamos nós. Porquê? Porque no registro arqueológico vamos observando movimentos de retração e recuo do povoado. Ou seja, há pessoas que abandonaram várias zonas do povoado e séculos mais tarde, ou anos mais tarde, vêm outra vez recuperar aquelas zonas que foram abandonadas. Outras nunca mais foram recuperadas. Durante muito tempo houve dúvidas sobre quem seriam os moradores deste castro, quem o teria fundado e qual o papel dos romanos no assunto. A questão do formato das casas dividia as opiniões. Por vezes o tempo parava. Casas e outras estruturas ficavam ao abandono antes de ruírem por completo. Os pedaços amontoavam-se à superfície de tal forma que um ditado popular perpetuou essa lembrança. Quem ao mozinho vai em rapão, alguma coisa topa no chão. Quanta pedra não foi levada para embelezar ou completar outras construções? Era frequente a presença de caçadores de tesouros ou de curiosos em busca de lembranças. E o que há de verdadeiramente valioso por aqui é a história que os potes partidos, os cacos achados nas lixeiras podem contar. O espólio recolhido nas escavações de Mozinho está exposto no Museu de Penafiel. O pote de moedas foi realmente encontrado, mas não serviu para o negócio de antiguidades. Está aqui à vista de toda a gente. Uma cabeça sem corpo e parte de um corpo sem cabeça, nem tronco.
Pertenciam a um guerreiro que estaria com outro à entrada de uma das muralhas de Mozinho. Seriam os guardiões do castro. Num canto discreto, a estela funerária de Paterna, recuperada do mau estado em que foi encontrada. O cavalo sabe-se de onde veio, mas não há a certeza se teria cavaleiro. A cabeça solta encontrada por perto poderia ser ou não do tal cavaleiro. Importante seria, com certeza, para ficar assim retratado pelos séculos dos séculos. Um retrato do Imperador Augusto, uma hipótese ainda por comprovar. Que monumento seria este? Muito se especulou sobre esta estátua equestre. Chegou-se a pensar se não seria um monumento funerário, ideia logo descartada dada a presença de habitações por perto, o que contraria as leis romanas. Pela posição que ocupava, era impossível não achá-lo majestoso. Quem entrasse no castro ficaria deslumbrado pelo poder que deveria irradiar deste cavalo vencedor. Por todo o mundo romano aparecem estátuas equestres semelhantes. Era uma forma de homenagem à classe dos cavaleiros, a quem a construção do Império Romano tanto deveu. A ideia que nós temos hoje em dia é que tenha sido um monumento dedicado a Augusto, à paz do Augusto, Mara Pacis, porque também sabemos que por todo o Império foram construídos monumentos desses, como símbolo de união do Império, como símbolo e lembrar aos povos a importância do Imperador Augusto na União Europeia, no fundo, foi a primeira União Europeia que existiu. E pensamos que poderia ser uma coisa, de alguma forma, religiosa. Portanto, um monumento com um objetivo religioso. Agora, se o cavalo estaria com gente montada ou se estaria só... Isso nós não sabemos. As coisas apareceram muito parcelares e foi das escavações dos anos 40. Talvez um dia se esclareça a questão. O cavalo estaria ou não montado? E caso estivesse, quem seria o cavaleiro? Um imperador ou um simples mortal? E a cabeça de pedra encontrada junto ao pedestal, a quem pertenceria? Lugares como este colocam às vezes mais dúvidas do que fornecem certezas. O castro está rodeado de árvores, eucaliptos, carvalhos e outras espécies. Ao longo dos séculos, as raízes apropriaram-se de pedras, estruturas e, apesar das escavações, devem esconder ainda algumas surpresas. As cortinas de vegetação mais cerrada também tapam recantos como este, um conjunto de construções afastadas dos olhares. Seria um lugar escondido de propósito? Que pessoas viveriam ali? Qual seria a sua ocupação? Terão sido forçadas a partir? Provavelmente fariam o mesmo de muitos outros habitantes do castro. Trabalhavam nas minas de ouro, talvez nas serras das Banjas, ou em Valongo, ou em Gondomar. Era aqui que os romanos vinham buscar a mão de obra de que necessitavam. Com o passar do tempo, as escavações foram alargadas a outras áreas do castro. Aqui, por exemplo, talvez tenha havido uma metalurgia, uma olaria ou um forno de cozer pão. Mas ainda falta saber mais, escavar um pouco mais fundo. As cabrinhas nem sempre estão por aqui, mas constituem uma forma eficaz e barata de aparar a vegetação desnecessária. Não destoam do ambiente e dão alguma vida ao granito cinzento deste lugar desabrigado e quase sempre vazio. Embora esta cidade morta já fosse conhecida antes, as escavações em Monte Mozinho só começaram nos anos 40 do século XX, altura em que o castro foi classificado como imóvel de interesse público. As pesquisas estiveram paradas durante cerca de 3 décadas, até serem retomadas nos anos 70. Desde então têm sido feitas com alguma regularidade, de modo a alargar a área conhecida de Mozinho.
De um lado e de outro da estrada que conduz à Acrópole estão casas redondas, retangulares ou mistas, em geral construídas em redor de um pátio. Esta mistura de formas tem gerado muitas interpretações. A questão das casas redondas dos povos castrejos é uma questão que ainda não está completamente resolvida, não se sabe a origem, por que é que eles gostavam de construir em casas redondas. Há uma série de teorias, uma delas é que eles não saberiam construir os ângulos das casas e, portanto, fariam um aparelho helicoidal, subindo até cima. Mas há outras explicações. O que é certo é que quando os romanos trazem para aqui esta população e eles mantêm o seu modo de vivenda e constroem as suas casas como estão habituados, já constroem com casas quadrangulares. Porque, entretanto, já aprenderam, provavelmente, a técnica, ou, entretanto, também já se influenciaram por outros povos, nomeadamente os romanos, e começaram a misturar as duas formas de casas. E, portanto, o que isto nos mostra é que este castro é, de facto, de uma época final da época castreja, da parte da civilização castreja, já fortemente romanizada. E daí o nosso gosto por isto, porque é uma época de transição. E as transições são sempre, em arqueologia, em história, seja no que for, muito interessantes, porque têm bocados do que era antes e bocados do que vem aí de novo. As duas formas coexistiram durante muito tempo. Este é o exemplo de uma casa de tradição castreja. Tudo se desenvolve à volta do pátio. Aqui se dormia, se comia, se criavam os bichos, se tecia a roupa de lã ou linho usada pela família e, em alguns casos, o espaço comportava ainda uma atividade oficinal. É provável que estas populações tivessem uma atividade variada. O trabalho nas minas, por vezes esporádico, mas também a pecuária e a agricultura de subsistência. As unidades familiares eram quase autossuficientes. Nas escavações arqueológicas foram encontrados grãos de trigo, bolotas e castanhas que serviram para o consumo em papas ou pão. Há espalhados pelas ruínas alguns moinhos que serviriam para transformar os cereais em farinha. Não foi à toa que este lugar foi escolhido. Os recursos naturais devem ter contado tanto para os habitantes da cultura castreja como para os romanos. Água abundante, zonas de pasto e áreas de cultivo. Haveria por aqui também quem se dedicasse ao trabalho na pedra necessária à construção ou para a decoração e ainda à feitura de mós. Fundado na época de Augusto, o castro de Mozinho sobreviveu à queda de Cláudio, Nero, Tibério e Calígula, entre outros imperadores de Roma. Mas da história anterior à chegada dos romanos, pouco se sabe. Quem era esta gente e quantos vieram morar no castro? Ficaram os vestígios das casas e das 4 muralhas, que mais do que defender, serviam para delimitar espaços. Há também informações de que mesmo depois do século V houvesse casos esporádicos de gente que veio viver para Mozinho. Talvez tivessem ocupado alguma estrutura ainda de pé. A zona habitada do castro ocupa uma área de 22 hectares. No geral, parece um lugar de espaços bem aproveitados com ruas definidas. Entre o século I e o século V, a vida por aqui sofreu várias alterações segundo a leitura que a arqueologia tem feito. Um dado parece adquirido. O gosto e a prática romana impuseram-se de forma crescente. Prova disso são os muitos materiais comuns romanos e a circulação fácil da moeda. Há momentos de abrandamento, mas outros em que tudo parece reviver, constrói-se mais e aproveitam-se espaços até então pouco utilizados. Esta casa obedece à forma retangular. Não sabemos se foi construída por alguém que aprendeu outras técnicas e o modo de vida dos recém-chegados, ou se terá pertencido mesmo a alguma família romana estabelecida em Mozinho. Comparando-a com a outra casa, vemos grandes diferenças. Mas por muito que possamos observar as estruturas, uma coisa não se consegue descobrir. Quem morou aqui, como era o seu cotidiano, que hábitos tinha. A vinda para este lugar um pouco inóspito seria apenas um meio caminho para se chegar aos metais que os romanos tanto perseguiam
e razão primeira que os fez chegar à Espanha, junto ao Atlântico, tão longe do suave e calmo Mediterrâneo, o Mare Nostrum romano. Mozinho, à semelhança de outros locais do território português, teve os seus momentos de animação, em que o comércio criava picos de atividade e chegavam bens de muitos lugares distantes. O que havia ainda de castreiros nas populações estava à beira de se perder e a romanização já se alastrava por todo o espaço. Até que, por razões várias, interrompe-se a vida antiga e tudo começa a ruir. A época em que este castro foi, de facto, desabitado e abandonado, chamemos-lhe assim, é a época das invasões bárbaras. Portanto, no século V, quando o Império se desmorona, pelo menos a parte ocidental, e sabemos que em muitos locais da península, de facto, os sítios destruíram-se, ou se destruíram, foram abandonados, com medo da vinda dos bárbaros. Eu aqui não tenho completa certeza disso, mesmo porque no registro arqueológico não me aparece, dá a ideia de que o castro não foi abandonado de uma só vez. Dá a ideia de que ele foi progressivamente sendo abandonado. Portanto, umas zonas primeiro, outras zonas depois. Portanto, houve aqui vários movimentos. Não temos registro nenhum, nem de incêndios, nem de guerras, pronto, de alguma invasão. Não temos vestígio nenhum disso. Nem tão pouco eu penso que os bárbaros que invadiam, de alguma maneira, quisessem vir ao Mauzinho. O que é que o Mauzinho teria para oferecer, que eles gostassem. Portanto, seja como for, foi na época das invasões bárbaras, isto é um dado. Penso, no entanto, que terão abandonado por falta de recursos. Foi um tempo que durou 5 séculos. Quando a falta de recursos se tornou intolerável, as populações de Mozinho desceram o monte e procuraram outros lugares onde pudessem viver. Dispersaram-se pelas aldeias das redondezas ou seguiram para mais longe, buscaram as cidades de Tongóbrega ou Brácara Augusta. A paisagem no sopé de Monte Mozinho mostra uma agricultura abundante e variada. Quer sejam grandes casas de lavoura, pequenas quintas ou apenas pedaços de terreno já muito retalhado por sucessivas transmissões de heranças, o que se vê é boa terra arável, na maior parte dos casos, cultivada. A fartura de água também ajuda. O rio passa mesmo a meio dos campos e já fez mover muitos moinhos que hoje servem principalmente como ornamento. Nos espigueiros já está amealhado o milho. Que ano bom foi este! Deu para tudo, para o pão, para papas de farinha e até para o gado. Se quiserem, levem umas maçaroquinhas, então, não gostam? Ao contrário do milho, os castanheiros não se portaram muito bem. As castanhas parecem boas, mas não saíram grande coisa e ninguém as quis apanhar. No próximo ano serão melhores. Assim se espera, por amor a São Martinho, de quem a gente de Penafiel é muito devota. Esquecendo os castanheiros e as castanhas, numa outra quinta, o arado no chão não significa trabalho por fazer. Esta é uma casa velha, meio arruinada, que já só serve para guardar as alfaias agrícolas e outros utensílios fora de uso. Do outro lado da casa, há trabalho a dobrar. 2 homens e uma junta de bois preparam os campos para a próxima sementeira. São parentes. O mais novo está emigrado, mas quando vem dá uma ajuda. Já não é como antigamente, quando estavam todos a trabalhar para o mesmo. Agora é cada um por si, mas as ajudas são sempre bem-vindas porque nestas alturas nunca se vê a tarefa terminada. As palhas secas quase escondem os bichos na pastagem. Enquanto os bois puxam pelo arado, aproveita-se para lançar o rebanho de ovelhas no pasto. Dentro do cercado elas comportam-se bem sozinhas. Aqui ninguém pensa nas pedras de Monte Mozinho. Serão história antiga, pois sim, mas nestes lugares, nas imediações do castro, também há outras histórias, algumas cheias de intrigas e mistérios. O feijão seco salta ao ritmo das pancadas do mangual. Foi apanhado há meses, deixado a secar, e agora deve ser separado das vagens e armazenado num lugar seco. Vai dar umas ricas sopas, fortes como manda o inverno com couves da horta ou feijoadas de domingo com carnes e enchidos fumados em casa. E as cascas vão servir para a cama dos animais. Tudo se aproveita.
Pode ir sempre dele. As mulheres, práticas na tarefa, aproveitam a sombra e o apoio da parede de pedra, apesar da dureza que deixa as costas em petição de miséria. Em tempos idos, todas estas terras pertenceram ao soberano de Portugal. Era um reguengo real. A uma dada altura, começou a construir-se uma moradia condigna para abrigar o procurador do rei quando viesse recolher os bens devidos à sua majestade. A obra era muito ambiciosa, com tantas janelas que, dizia o povo, era uma para cada dia do ano. Um exagero, claro. A construção foi mandada parar pelo próprio rei no princípio do século XVIII e assim ficou inacabada nestes mais de 200 anos. Nunca teve teto, mas as paredes em granito, por serem tão fortes, resistirão ao tempo. No interior, entre duas paredes, nasceram limoeiros que até hoje dão limões, que darão origem a mais limoeiros, caso não lhes dê a moléstia, claro. As muitas janelas do palácio continuam rasgadas na fachada comprida, algumas com requintes de cantaria. Um dia virá em que nem mesmo o granito aguentará esta casa que não respeita a lógica. Mozinho vê-se lá muito ao longe, parece apenas mais um monte perdido na paisagem. Daqui não se vê o que sobrou das casas, nem as ruas de lajes bem talhadas que levam à antiga Acrópole. As atenções prendem-se mais nas vinhas de folhas viçosas que se espalham por todo o terreno junto ao caminho do castro. Quando a vida em Mozinho se desfez, muita gente desceu o monte à procura de terras férteis. Talvez alguns tenham criado raízes por aqui mesmo e por cá ficaram os seus descendentes. Disso não sabem falar. Mas se o sol não for avaro e a chuva não vier fora do tempo, esta colheita vai dar um bom ano de vinho, diz quem conhece o futuro só de olhar as uvas.